continuando essa prioridade da igreja, hoje a prioridade da igreja é pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Precisamos olhar o contexto e dentro desse contexto precisamos pregar a palavra de Deus. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Como eu disse no início, irmãos, o apóstolo Paulo estava acompanhando este jovem pastor Timóteo, e como nós podemos dar uma olhada aí no capítulo 1, versículo 3, Paulo orava por este jovem. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Timóteo, estou orando por você, noite e dia. E Timóteo era um rapaz muito agradecido por aquilo que Paulo era para ele, né? E você vê no versículo 4 aí que Timóteo chorava, derramava lágrimas, porque tinha esse homem que estava tutorando a sua vida espiritual. E Paulo continua, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria. Era uma alegria de Paulo. Paulo estava preso aqui, irmão. Quando ele escreve, ele estava preso, perto da morte, né, como eu disse, talvez alguns dias para ele ser morto. E aqui Paulo está dizendo, olha meu filho, eu estou orando por você dia e noite. Mãe, que encanta no apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, o que me encanta neste homem é que mesmo preso, mesmo numa situação insalubre da sua vida, ele tinha interesse na obra de Deus e ele estava ávido por conhecer mais de Deus. E ele diz, traga os livros para mim, os pergaminhos, eu quero ler, eu quero conhecer mais de Deus. E também o que me encanta no apóstolo Paulo, que o Espírito Santo aprove colocar na Escritura isso, é que ele sempre era grato a Deus pelas pessoas que estavam com ele. Amados irmãos, ninguém trabalha sozinho. Todos nós precisamos de ajuda na igreja. Em nosso contexto presbiteriano, nós precisamos da SAF. O pastor é mais bem assessorado, talvez, em muitas igrejas, pela SAF do que pelo próprio conselho. Talvez. Nós precisamos dessas amadas irmãs. E aqui Paulo cita irmãs valorosas da SAF, da igreja presbiteriana do primeiro século, né? E fala, olha, manda saudações para você. Talvez lá, se fosse lá naquela época, olha, a irmã Elaine e a irmã Ione mandam saudações para você, Timóteo. Elas estão muito alegres pelo seu desempenho pastoral. Tá bom, irmãos? O que encanta neste homem é a dedicação na obra do Senhor. A gente não vê ele reclamando, a gente não vê ele falando mal. Ele estava debaixo de um governo tirano, Nero, um governo tirano. Mesmo assim, o governo tirano, Nero, deu a ele a oportunidade de ter testemunhas para a defesa. E ele diz, ninguém compareceu. Todos me abandonaram. E eu fiquei sozinho aqui e fui condenado. Mas ele não reclamou. Ele só disse, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Não é somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Isso toca profundamente no meu coração, irmãos. É de tirar o fôlego, de ver como que Deus usou esse homem. E ele faz a mesma coisa conosco, irmãos.
E Ele também está conosco, nos ajudando nesse momento de crise espiritual na igreja, né? De problemas profundos na igreja, né? O Senhor também está conosco para nos ajudar. Que coisa maravilhosa! Mas, irmãos, prosseguindo aqui, o teólogo e escritor cristão John Stott dividiu o 2 Timóteo em 4 exortações. No primeiro capítulo temos aí a primeira exortação, guarda o Evangelho. Ele escreveu para Timóteo, primeiro capítulo, Timóteo, guarda o Evangelho. Não permita que seu ministério pastoral, Timóteo, se perca com outra coisa. Pois você deve preservar o Evangelho na sua vida pessoal e na sua vida pastoral, Timóteo. Então, no primeiro capítulo, Paulo lembra Timóteo sobre a debandada da fé de muitos na Ásia. Todos me abandonaram. Não foram cristãos comigo, não foram irmãos comigo. Há uma debandada da fé, Timóteo. Fique sabendo, Timóteo, que na igreja vai sim ter pessoas que falarão que estão ao seu lado e que, na verdade, não estão. Então, não fique decepcionado se isso acontecer. E no capítulo 2, sofra pelo Evangelho, Timóteo. Saber que muitos irmãos abandonaram Paulo e, consequentemente, talvez até a fé em Deus, poderia levar Timóteo ao desânimo. Se isso aconteceu com Paulo e comigo, o que vai acontecer comigo? E Paulo cita aí no capítulo 2, 2 nomes, talvez esses homens foram homens proeminentes na igreja, Fígelo e Hermógenes. Ele cita esses 2 homens que não foram cristãos com ele. E Timóteo, não desanima, Timóteo, que isso vai acontecer na sua vida. Por isso Paulo lembra Timóteo que ser pastor e servir a Cristo piedosamente tem que estar disposto a sofrer. Para isso, Paulo usou o exemplo do soldado. No capítulo 2, se você quiser dar uma olhada, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele diz, você vai sofrer, Timóteo, no seu ministério pastoral. Mas olha o exemplo do soldado. O soldado vive uma vida dedicada. Ele não pode olhar para lá, nem para um lado, nem para o outro. Ele precisa estar de prontidão para servir aquele que o arregimentou. Você é um bom soldado de Cristo, Timóteo, então sofra como soldado. Mas também no versículo 5 aí, o apóstolo coloca aí, olha o atleta. Igualmente, Timóteo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Prega a norma, prega a escritura, prega a palavra de Deus, Timóteo. O atleta, para ganhar a corrida e não ser desclassificado, existe um procedimento, existe uma norma para ele correr. Então, Timóteo, batalhe naquilo que o Senhor chamou. E ele também dá o terceiro exemplo de sofrimento, o lavrador, no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Timóteo, olha o lavrador, sofre, sol quente, tomando picada de insetos, e às vezes ele não colhe aquilo que ele desejou colher. Às vezes ele trabalha muito, se dedica, trabalha de sol a sol, mas aí vem chuva demais, ou falta chuva, ou vem a praga, que é comum, e ele não colhe aquilo que ele desejou colher. Então não se frustre se isso acontecer com você, Timóteo. Pondera, versículo 7, pondera o que acabo de dizer, faz uma avaliação que eu estou te dizendo, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas, Timóteo. Então, irmão, no capítulo 3, primeiro aí você viu, guarda o Evangelho, sofra pelo Evangelho. Capítulo 3, permanece no Evangelho. Por quê? Porque os tempos serão muito difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Haverá, Timóteo, uma degradação moral no mundo e na igreja. As pessoas batalharão freneticamente pelos seus interesses, mais pelos seus interesses do que os interesses de Deus. Então não se frustre com isso, jovem pastor Timóteo.
E finalmente, aí, irmãos, o capítulo 4 do nosso texto tem prega o evangelho. Prega. Por quê? Porque fomos comissionados a isso através de juramento. Então eu queria falar com vocês aqui rapidamente no versículo 1 a 4 sobre 3 divisões principais aqui que eu vejo que brotam desse texto naturalmente. A seriedade do nosso ofício no versículo 1, o conteúdo do nosso ofício e a resistência ao nosso ofício. Então a seriedade do nosso ofício no versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Talvez alguns de vocês já participaram de algum tribunal, ou talvez viram pela televisão, ou alguma mídia qualquer, alguém sendo testemunha de um fato. E o abjurador chama a testemunha e faz ele jurar. Levanta a mão para o céu e fala aqui agora, diga diante deste tribunal, que você vai falar a verdade, e somente a verdade que nos interessa. E a testemunha tem que erguer a mão e, juro, perante esse tribunal, falar a verdade. Prega a palavra. Prega, você foi comissionado para isso, Timóteo, porque você está perante Deus e Cristo Jesus. É muito sério isso, não é mesmo, irmãos? Muito sério isso. Nós, irmãos, juramos, professor da escola bíblica dominical, quando aceita o cargo de ensinar, ele não pode, de forma alguma, lançar a mão da verdade, né? Ele tem que ensinar a verdade, ele tem que buscar conhecimento para ensinar o povo a verdade, para falar a verdade. Porque nós estamos, irmãos, diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos quando Ele se manifestar nas nuvens. Então, irmãos, é muito sério isso, muito sério. Então, você vê aqui a seriedade do nosso ofício. Nós estamos perante Deus e Cristo Jesus. E o segundo ponto que eu quero mencionar aqui, irmão, está no versículo 2. Primeiro, você viu a seriedade do nosso ofício. Segundo, o conteúdo do nosso ofício. O que eu devo pregar? O que eu devo pregar, então, Paulo? Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra. Então, depois de fazer Timóteo jurar diante de Deus que vai pregar a palavra, ele faz o seguinte: você vai pregar a palavra, meu jovem. Não é somente pregar, irmãos, porque os púlpitos estão cheios de pregadores, mas nem todos pregam a palavra. Qual palavra deve pregar? Está todo o cômputo geral, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Estão aqui, irmãos, o cômputo da doutrina de Deus. Ele deve pregar a verdade da graça de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus. Ele deve pregar o plano redentor de Deus, que foi comissionado antes dos tempos eternos. Ele deve pregar a palavra da cruz, a palavra da reconciliação do pecador com Deus. Ele deve pregar a promessa de Deus, promessa aqui, na palavra de Deus, e não promessas que eu acho que Deus vai dar. Não. Ele deve pregar palavra também de condenação para os réprobos. Se você não tiver Cristo, meu amigo, e descer a campa fria, sem Cristo você vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. E sem medo. É encarar mesmo pessoas obtusas dentro da igreja e, colocando o dedo em riste falando. Se você não consertar a sua vida, você vai perecer no inferno. Prega a palavra, Timóteo. Prega. Tenha medo não. Fala. Por que Paulo está dizendo aqui? Por que tem um artigo definido, né, aqui? Prega a palavra. Milagres estão na palavra? Estão. Está na palavra que Deus abriu o mar vermelho? Está na palavra.
Está na palavra que muitos do Antigo e do Novo Testamento foram bem-sucedidos financeiramente? Está na palavra. Está também na palavra que o Senhor curou fisicamente inúmeras pessoas de doenças sem solução? Por isso, irmãos, que nós devemos pregar a palavra. O que está acontecendo aí fora? Estão pregando, irmãos, o que está na palavra e não a palavra. Pregar a palavra, irmãos, é pregar o Evangelho. E o Evangelho mostra Deus vindo amorosa e graciosamente ao encontro do pecador, morto em delitos e pecado. Você não tem condição de sair daí. Você está morto. Não adianta chamar a ambulância para levar para o hospital. Não adianta colocar oxigênio no seu nariz, porque você está morto. Não adianta dar comprimido, pôr comprimido na boca dele, ele está morto. Tem que levar essa pessoa para o necrotério. E lá somente Jesus pode ressuscitar. É isso que tem que fazer. Você é pecador, você está perdido. Você não consegue se levantar daí. Só o Senhor pode te levantar daí. Só o Senhor pode te dar vida e vida com abundância. O Evangelho também, irmãos, enfatiza a justiça de Deus em condenar o seu próprio Filho à morte em resgate do pecador. Você acha que a salvação foi de graça? Ela é por graça. De graça não, custou a morte do Filho de Deus. Deus jamais poderia nos perdoar fortuita e gratuitamente, porque Ele não seria justo. Porque Ele mesmo diz lá no Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Como que Ele poderia perdoar sem uma vindicação do pecado? Não. Alguém teria que morrer para cumprir a justiça de Deus. Alguém teria que satisfazer a justiça de Deus. E para isso, não tinha ninguém, nenhum justo na terra, Ele mandou o seu próprio Filho. Prega a palavra, Timóteo. É isso que é o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho do amor de Deus. Mas também é o Evangelho de quem não estiver em Cristo está perdido. Está irremediavelmente perdido. Versículo 3 e 4. Ó Timóteo, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sempre a igreja enfrentou oposição, sempre. Nunca que a igreja ficou livre de oposição, sempre. Mas o que Paulo está dizendo aqui sobre haverá tempos que não suportarão a sã doutrina. O que ele está querendo dizer? Olha, Timóteo, ele está falando para Timóteo, passados 2000 anos, Deus nos diz também aqui nessa noite para nós, o tempo vai ser mais difícil agora. Se naquela época existiam pessoas que não suportariam a sã doutrina, agora piorou, não melhorou, piorou. O apóstolo Paulo está dizendo, haverá tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Você acha que nós já estamos nele? Muito mais nós estamos nele. As pessoas procurarão mestres, pastores, que darão a eles o que eles querem ouvir. Querem ouvir sermão que satisfaça o desejo deles. Querem ouvir um sermão mais suave, como se fosse uma pena macia, fazendo cócega nos ouvidos, é a expressão que Paulo usa aqui. Quero ouvir uma coisa mais suave nos meus ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos, uma coisa suave, uma pena fazendo cócega nos meus ouvidos. Não esse negócio de doer o ouvido. Não quero. Eu não quero que fala do meu pecado. Eu não quero que fala. Eu não quero que prega contra o pecado, pastor. A vida com Deus, irmãos, é um teste de resistência. Somente aqueles que exercitam a palavra conseguem suportar o ensinamento maiúsculo da sã doutrina. Os demais, diz Paulo, não suportarão, porque ouviram a palavra de Deus que desafia o exercício da piedade com contentamento. É muito pesado, porque confronta a cobiça do coração. As pessoas querem
as benesses de Deus, querem as portas abertas de Deus, mas não querem Deus, não querem o Cristo, não querem aquilo que Deus tem, não querem abandonar o pecado que enoja a Deus, não, eles não querem isso. Diz o Espírito Santo nesse texto que o primeiro elemento que marca o nosso tempo é a resistência de muitos para ouvir a verdade da palavra do Senhor. Então temos no versículo 4, segundo elemento, se recusarão a dar ouvido à verdade. Recusar para nós é levar as mãos e dizer gentilmente, não quero, muito obrigado. Não quero, muito obrigado. Mas aqui não tem nada de gentileza, porque a pessoa, além de dar as costas para a sã doutrina, persuadem outros a não ouvir a mensagem. Então prega a palavra que muitos recusarão a dar ouvido à verdade. Qual é a verdade, irmãos, que a palavra de Deus diz? A verdade é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A verdade é que todo homem é culpado diante de Deus. A verdade é que não merecemos nada da parte de Deus, a não ser o seu justo juízo aplicado a nós. A verdade é que cada dia temos que renunciar a esse maldito pecado, mortificar a nossa carne e agradar a Deus. A verdade é que aqui passamos por muitas aflições, por muitas dores, e às vezes oramos, ó Senhor, tem misericórdia, cura-me o meu corpo físico. E como Paulo falou aqui para Timóteo, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Mas a verdade é que nós passamos por dificuldades aqui, queridos. Dificuldades para todo lado. Mas se eles recusam ouvir a verdade, vão ouvir o quê? A mentira. Que a nossa tradução aqui diz fábulas, mas o grego lá é mito. Mito. Se não ouvem a verdade, vão ouvir mito. Eu não vou ficar inventando aqui o que significa mito, porque o apóstolo Paulo não esclareceu isso nem aqui, nem em outros textos. Mas pelo contexto aqui, dá para saber que mito é aquilo que não é verdade. Porque se ele diz, não vão dar crédito à verdade, dá crédito a mito, então mito é aquilo que não é verdade. É coisa inventada pelos pregadores por aí. Isso é mito. Qual é o mito mais pregado aí? Que Deus tem um carrão para você, que Deus tem uma casa linda para você, que Deus tem uma conta bancária recheada para você. Isso é mentira, isso não é verdade, isso é mito. Mas as pessoas, diz Paulo, darão ouvidos a mitos, e não é verdade. Eles querem o mito, e não a verdade. Dentro da mitologia grega, os gregos tinham a concepção de que a mitologia deles dizia o seguinte, que vez por outra, os deuses se transformavam em homens, pegavam a espada e lutavam em favor dos gregos e abatiam os inimigos. Era um mito dentro da mitologia grega. Eles pensavam isso. O Hércules, por exemplo, vinha aqui na terra e lutava bravamente. Zeus também. Às vezes ele se encarnava. Mas é mito. Na verdade, nunca existiu isso. Nunca teve isso. E Paulo diz, eles vão acreditar em mentiras. Vão acreditar. Eles vão atrás disso aí. Eles vão sendo enganados, porque eles não querem a verdade, querem os mitos. E como os púlpitos das igrejas estão cheios de pregadores de mitos, cheios de mitos. Para agradar as pessoas, passar uma pena nos ouvidos, que Paulo chama coceira nos ouvidos, vou afagar o seu ouvido. Você teve uma semana muito atribulada, você merece uma mensagem que vai afagar os seus ouvidos. Irmãos, é isso. Como que as igrejas estão cheias de mitos, pregadores dos mitos, dos falsos profetas, aqueles que recusam ouvir a verdade. Meus irmãos, vamos terminar aqui dizendo o seguinte, o ponto principal do nosso trabalho é agradar a Jesus. É a Jesus. Põe a mão, Timóteo, e olhe quem está à sua frente. Deus e Cristo Jesus. Ele está à sua frente. E não nos enganemos, amados irmãos, todo o nosso trabalho, que seja o mínimo que você acha na igreja, até mesmo limpar o chão da igreja, se é feito no Senhor, não é esquecido por Ele. Agora, se é feito por interesses,
se eu ensino por interesse, se eu sou pastor por interesse, que não seja agradar a Jesus, se o seu trabalho, e minha irmã, meu irmão, não é agradar a Jesus, você não está com a motivação certa. A motivação certa é agradar a Jesus. Assim como Timóteo, nós também colocamos a mão na Escritura e dizendo: Senhor, eu estou aqui para agradar ao Senhor. O meu trabalho na empresa é para glorificar o Senhor. A minha profissão é para agradar ao Senhor. Porque não tem, irmãos, essa facção, essa separação do nosso trabalho aí fora com o trabalho, digamos aqui, religioso, né? As pessoas dizem: quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao trabalho do Senhor. Não, o seu trabalho já é o trabalho para o Senhor. Se você dirige como caminhoneiro, se você é um profissional liberal, você é um microempresário, saiba que você está trabalhando para o Senhor. Você não trabalha para o Senhor na igreja. Aqui tem uma conotação, irmão, digamos assim, mais religiosa, mas o trabalho, todo o nosso trabalho é para o Senhor. E ao trabalhar para o Senhor, devemos também ter em mente que Ele tem um reino. E por conseguinte, Ele é o rei deste reino. Ele é o rei, não eu. Ele tem uma ética, Ele tem uma moral. Ele tem uma norma dentro desse reino. Desleixo, reclamação, apatia, desânimo, são todas feitas diretamente contra o rei. Diretamente contra o rei. E não contra uma denominação ao trabalho dela. Paulo diz também que Jesus aparecerá de forma visível diante dos seus súditos. Ele vai julgar vivos e mortos, Timóteo. Vai julgar vivos e mortos. Então prega a palavra. Podemos, irmãos, perceber através das linhas deste texto que nós, líderes do povo de Deus, não teremos trabalho fácil. Não teremos. Forma alguma. Não seremos populares. Não usufruiremos de simpatia de todo mundo na igreja. Não. Eu não espero simpatia de todo mundo na igreja. Não espero. E não ficarei frustrado se alguém não for simpático comigo. Talvez eu agradeceria a Deus. Obrigado, Senhor, eu estou na linha certa. Se eu obter simpatia de todo mundo, então alguma coisa está errada. Está errado. Não devemos esperar, irmãos, um crescimento vertiginoso da igreja, que isso não vai acontecer. Porque as pessoas vão recusar ouvir a verdade. As pessoas vão confrontar. Vão. É o remanescente, se você quiser ler depois, leia Romanos capítulo 11. É o remanescente fiel de Deus que vai permanecer, que será salvo. E os Timóteos de hoje, mas cuidado, Timóteo de hoje, muitos estão ali para confrontar, recusar e falar mal. Não devemos abrir mão da pregação da palavra de Deus. Não devemos abrir mão. Professora da escola bíblica dominical, quando você for ensinar, pense nisso. Eu estou perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Eu preciso ensinar, eu preciso falar. Eu preciso pregar a verdade do Senhor. Então você viu aqui, irmão, qual é o nosso contexto? Primeiro, o contexto que nós vimos no estudo passado é um contexto de degradação moral, um colapso da moralidade, da ética, da verdade. A injustiça vai continuar, principalmente no Brasil, vai continuar, e não vamos assustar com isso, porque esse é o contexto da vinda de Jesus, muito mais agora. E agora, irmãos, qual é a prioridade da igreja? Pregar a palavra. Se vai ficar 10 na igreja, 100, 1000, isso aí é com o Senhor. Mas nós devemos pregar a palavra. Pregar a verdade da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos encoraje e que Deus derrame mais do seu Espírito sobre nós. Que nos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. É isso, queridos irmãos. Vamos orar, vamos falar com Deus.